Abra sua Bíblia, por gentileza, em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37, nós vamos ler a partir do versículo 1. Muitas coisas para falar aqui, tá bom? Vamos lá. Diga comigo, a mão do Senhor está sobre mim. Mais uma vez, diga, a mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Diga comigo, ele me perguntou. Então, a mesma pergunta é feita a nós, né? Estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes, diga comigo, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vamos lá, profetize a esses ossos. É sempre muito importante a gente frisar e fazer perguntas interessantes, né? Eu gostaria de saber se ossos têm ouvido. Ossos secos têm ouvido? Sim ou não? Porque a questão não está nele, a questão está no poder da palavra. Está entendendo ou não? A questão não está na capacidade daquilo que supostamente não tem vida ouvir, e sim no poder que há na palavra. Então, profetiza esses ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Diga comigo, e eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Quero frisar algumas coisas. Profetizei conforme a ordem recebida, então eu fiz aquilo que eu recebi como ordem para fazer, e enquanto eu profetizava,
houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e esses ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Diga mais uma vez comigo: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era enorme, um exército enorme. Então no 11 diz assim: então ele me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Diga comigo: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas. Quem fica na sepultura? Quem está morto, não é? Sim ou não? E farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Restituição. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Diga comigo: eu os estabelecerei na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Olha, nem sempre Deus nos leva para lugares bonitos, agradáveis, perfeitos e prontos. Nem sempre as coisas acontecem assim. Mas Ele pode nos levar e nos colocar em lugares realmente feios, desagradáveis, mortos aos olhos de qualquer pessoa que não seja capaz de crer. Que se o Senhor nos colocou em algo, em algum lugar, diga comigo, é para transformá-lo pelo poder da fé. Olha que coisa, isso é fé. Nós podemos transformar situações, circunstâncias, lugares, pela fé. Às vezes, nós achamos que tudo vem pronto, e não vem. Tudo perfeitinho, e não vem. Como diz, Deus nos leva para lugares que precisam ser vivificados. São lugares que os aspectos radicalmente precisam ser transformados pela fé. E aí? Por isso que nós falamos há anos sobre, nós não devemos falar
dos nossos vales de ossos. Nós devemos falar com os nossos vales de ossos. Prestou atenção ou não? Falar do vale não resolve. Falar com vale, profetizar sobre o vale, isso resolve. Quando Jesus ensinou sobre a fé, ele disse assim: se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidarem em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo o que vocês disserem, lhe será feito. Ele não está falando, fale do tamanho do monte, fale com o monte. Está entendendo? Sim ou não? Não é falar do tamanho do problema, é falar com o problema. É profetizar sobre o problema. Seja o vale, seja o vale de ossos, seja o monte, a montanha. É isso que resolve, mas é difícil entrar no dia a dia na cabeça das pessoas. É difícil, é como hoje, né? O Senhor pega, leva o profeta, mostra a ele o vale de ossos e faz primeiramente a pergunta a ele: eles podem viver? Isso aqui pode ser mudado? Essa situação pode ser mudada? Ele responde: só o Senhor sabe. Ele falou: então profetiza. Profetiza sobre ela. E fala com ela de forma específica. Porque quando ele profetizou de forma específica. Se era ossos, precisava formar um corpo. E conforme ele foi profetizando, e é muito importante uma palavra, que a gente não pode, nenhuma palavra na Bíblia está por obra do acaso, mas todas têm propósito, que está ali, ó, enquanto eu profetizava. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Enquanto eu profetizava, o barulho, o movimento começou a acontecer. Enquanto eu profetizava, as coisas, ossos foram se juntando a ossos. E eu olhei e foi se formando os tendões, foi se formando a carne, foi se formando a pele, e se formou um corpo. Então, a palavra nos enche de esperança diante de situações impossíveis. Nós podemos, pela fé na palavra, usar corajosamente a nossa fé e viver de forma sobrenatural. Porque quando nós falamos sobre profetizar e sobre o vale de ossos secos, isso é muito claro. O que pode ser o vale de ossos secos na sua vida? Sua vida financeira. É um negócio que você tem, mas não vai. Está morto. Pode ser a tua vida espiritual. Tua vida espiritual está morta. Pode ser o teu casamento. É como um vale de ossos. Está lá. Não tem vida, está no chão. É algo morto. Ezequiel, ele não ficou com o que ele estava vendo, e sim com a palavra. Porque se ele fosse olhar simplesmente com os olhos naturais, ele ia dizer assim: não faz sentido isso, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou profetizar sobre um vale, vou falar com ossos? Como é que... Mas, que coisa linda, né?
O Senhor mandou: levante e fale, faça, profetize, declare. Em Ezequiel 2, do versículo 1 a 8, Deus colocou Ezequiel em pé e deu-lhe comida espiritual que ele iria precisar para a grande e árdua missão. Então, ele foi enviado a falar e entregar uma mensagem dura a um povo religioso. Dá para mim aí, por favor. Você, filho do homem, ouça o que eu digo, não seja rebelde, como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. O que quer dizer isso? Ó, coma. Quer vencer? Coma. Quer ter força? Coma. Quer ter poder? Coma. É como Jó disse, né, naquele momento duro da vida dele: eu ansiei muito mais pela tua palavra do que a comida. Porque a palavra era a única coisa que podia fazer Jó dar a volta por cima. Era a única coisa que poderia fazer Jó superar aquela situação difícil, aquela adversidade que ele estava vivendo. Então, há momentos, vamos lá, uma pessoa quando está no fundo do poço, ela tem fome? Sim ou não? Sim ou não? Não, não tem fome. Quando ela está desesperada, ela não tem fome. Consegue comer direito. O que ela precisa nesse momento? Por isso que o Senhor também diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É isso que nos leva a superar. É isso que nos leva a vencer. Então, o Senhor disse que Ezequiel estaria no meio de gente difícil, era como se ele estivesse entre espinheiros e escorpiões. Orientou não ter medo e enfrentá-los com coragem, e não ser rebelde e não fazer o que o Senhor esperava dele. Então ele tinha que comer. Era a única forma. Ele tinha que comer. O Senhor disse: olha, quer eles ouçam o que vai sair da sua boca ou não, mas você vai falar, você vai profetizar, você vai declarar. Eles ouçam ou não, eles precisam saber que há profeta no meio deles, que há homem de Deus no meio deles. E como é que a gente faz isso, se nós não estivermos alimentados? Como é que a gente faz para não ter medo de homens, não se incomodar com as atitudes das pessoas, com as palavras das pessoas, simplesmente fazer o que é preciso, né? As missões de Ezequiel não foram fáceis, eram desafios terríveis, mas foram poderosas. Por quê? Porque ele estava preparado. Deus o preparou para aquilo. Então, olha aqui para mim, por favor. Vamos lá. Como é que eu levanto o que está morto? Como é que eu mudo uma realidade que eu, olhando fisicamente, é praticamente impossível ela mudar? Profetizando, orando, fazendo o que Deus manda fazer, passando pelos seus testes agora, superando seus desafios agora, porque conforme você cresce, eles aumentam. Conforme você sobe, os desafios vão aumentar, eles serão maiores. Deus disse a Ezequiel: não tenha medo, não apavore, coragem, ânimo, força, confie e avance. A gente sempre está, o medo quer tomar conta, o desânimo,
quer tomar conta. É sempre assim. É sempre dessa forma. Dá referência, por favor. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua fonte, ou a sua fronte, mais dura do que a rocha, como o diamante. Vem cá, tornarei o quê? Sua fronte, sua face, mais dura que a rocha, e como diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Sabe, quando Deus mandou Ezequiel falar, mandou ele a um povo duro, um povo de coração fechado, um povo rebelde, o Senhor disse, eles são duros. Eles são duros. Só que eu vou tornar a tua face muito mais dura do que rocha, mais dura do que diamante diante deles. Sabe o que Deus estava falando? Eu estou te fortalecendo. Eu estou te fortalecendo. Você sabe que o que é mais forte do que diamante? Diamante corta ferro. Sabia disso ou não? Sabia ou não? Que diamante corta ferro? Você sabia que quando você vai usar uma furadeira numa parede concreta, ela tem que ter a ponta de diamante? Senão ela não penetra. Quando tem a ponta de diamante, ela penetra. Então, o Senhor falou, eu estou tornando a fronte mais dura do que rocha, mais dura do que o diamante. E continuou, filho do homem, ouça atentamente, guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi essa estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Queridos, diga assim, Deus nos coloca diante de situações desafiadoras para nos treinar. Já parou para pensar que você está passando por um treinamento? Para nos amadurecer e para nos ensinar a confiar, nos preparando para coisas maiores. Coisas maiores. Desafios maiores significam patamares maiores. Diga comigo, novo grau, novo mal. Novo grau, novo. Você sobe, é um novo grau. Tem os novos desafios. Você sabe o que significa resiliência? Diga comigo, significado de resiliência. Diga reação positiva face às adversidades. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar. Quer mais? Diga comigo, sinônimo de resiliência. Diga superação, recuperação, resistência, força. Vamos repetir? Diga superação. Isso é resiliência. Não importa o que você está passando, você vai superar. Não importa o trauma, o baque, você vai superar. Não importa o impacto que você sofreu, você vai superar. Volta lá, por favor. Recuperação, diga recuperação. Você tem o poder de regeneração, de recuperação. Diga comigo, resistência. Então a resiliência faz você uma pessoa mais resistente. Diga comigo, força. A resiliência, ela gera força, poder em você. Invulnerabilidade,
deixa de ser uma pessoa vulnerável. Inatacabilidade, não vão te atacar fácil, você não é uma pessoa fácil de atingir. Você não é uma pessoa fácil de atingir. Porque você criou esse poder, você é resiliente. Então, segue por gentileza. Diga comigo a frase, o que me derruba não pode me manter prostrado. Algo pode até ter te derrubado. A Bíblia diz que não pode te manter prostrado. A Bíblia diz que o homem, quando ele faz o que Deus aprova, ainda que ele caia, ele não vai ficar prostrado. Porque o próprio Deus o toma pela mão e o levanta. Está escrito. O próprio Deus. Então, pode até cair, mas aquilo não pode te manter prostrado. Isso é o espírito. Isso é resiliência. Isso é força. Isso é poder de regeneração. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 2, diga comigo, ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Diga comigo, ao vencedor. Quem é o vencedor? Está claro, o versículo fala. Que guarda até quando? Não é um mês, 2 meses, 2 anos. Que guarda até o que ele vai receber? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Por isso essa história, eu esperei um tempo, eu confiei por um tempo, eu criei por um tempo, mas aí eu não, o vencedor não é esse. O vencedor é que guarda até o fim. O vencedor é aquele que cai, mas não fica prostrado. O vencedor é aquele que se recupera, se regenera, que dá a volta por cima. O vencedor não alimenta vitimismo. Não, eu não sou vítima, eu não sou um vitimista. Não, eu sou um vencedor, eu tenho força interior. Olha o que o salmista diz: peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Diga comigo, eu lhe darei as nações por herança. Meu Deus, não tem limites. Peça. Quem disse isso? Deus. Então, superação, o versículo acima promete que quem vencer grandes dificuldades receberá poder, ou seja, o prêmio pela vitória. Quem rompe, quem vence as grandes dificuldades, recebe o prêmio pela vitória. A capacidade de superar adversidades é comum aos bons e fortes lutadores. Quem está entendendo, por favor? Entenda com entendimento de verdade, porque é o que nós falamos ontem. Vai para a mensagem de ontem, não basta ser ouvinte, querido. Se você for ouvinte, você é a mesma coisa de qualquer ímpio. Quem só escuta isso aqui, querido, está no fundo do poço. Eu escuto, eu leio. Não, é a sua capacidade de transformar em ação. Eu faço estudo bíblico, grande coisa, não vai te adiantar nada. Porque está cheio de gente que faz uma série de estudo bíblico e não serve para nada, porque não transforma nada em ação. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Sabe o que eu ouvi de uma escola, de um professor de teologia, há um tempo atrás? Ele falou, nós temos um grande problema, nós formamos muita gente, ninguém sai para o campo. Não sabe o que fazer com o conhecimento que recebeu. São formados em teologia e não faz nada com a teologia. É o grande desafio. E aí, do que adiantou todo aquele curso, todo aquele estudo? Não resolveu nada na vida da pessoa. A resiliência, ela está relacionada à capacidade de conseguir resistir, diga comigo, de resistir à pressão. Você suporta a pressão? Aguenta a pressão? Na psicologia, significa uma tomada de decisão entre a tensão gerada por um ambiente adverso e a vontade de vencer.
a vontade de vencer é maior. Eu tomo uma decisão porque minha vontade de vencer é maior. Não alimento sentimento errado, pensamento errado. Não vou lamber minhas feridas. O salmista diz assim, diga comigo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diga, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Eu passo por lá, mas não fico lá. E os vales serão aplainados, a Bíblia diz isso. O vale será exaltado, a Bíblia diz isso. E vale pode representar um problema de grande dimensão. É isso que representa. Um vale pode significar para você um problema de grande dimensão. Assim como Davi, nós podemos enfrentar problemas de dimensões cada vez maiores. Vamos lá, diga comigo: Davi enfrentou o urso, diga, enfrentou o leão, depois o gigante Golias, depois exércitos inteiros, nações. E aí? Os problemas diminuíram ou aumentaram? Sim ou não? Quando ele enfrentou o urso ataca, mas não é racional. Leão também ataca, é violento, mas ele sabe se defender, mas não é como um ser humano, ele não vem armado. Aí ele vai enfrentar um gigante extremamente treinado, e vence também. Depois ele está liderando exércitos, depois ele está lutando contra nações, não cessa nunca, só vai aumentando os desafios. Então, a Bíblia, ela nos ensina e sempre trabalha isso conosco, para que você tenha bom ânimo, para que você tenha coragem, perseverança, confiança, diga comigo, visão de possibilidade, diga, de superação e de esperança. Nós somos prisioneiros da esperança. Visão de possibilidade, visão de vitória, visão eu posso. E isso é resiliência, isso é fé. O resiliente, ele aprende com seus próprios erros e progride. Ele cresce com os erros. Como é que a gente aprende com os erros? Quando algo não dá certo, você já sabe algo que não dá certo. Não é verdade? Quando uma escolha foi errada, você já sabe que aquela escolha foi errada. Quando você tem uma reação errada e ela não funciona, você já sabe que ela não funciona. Você aprende. Então, Tiago diz o seguinte: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? O que a prova da fé produz? A provação produz? Então, você nunca vai ser perseverante se não aprender a passar pelas suas provações, pelos seus testes. Você sempre vai ser um desistente. Ora, a perseverança, diga comigo, deve ter ação completa. Diga, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Para isso que serve. Não importa o número de revés ou insucessos que você tem, você nunca será um perdedor, se você manter os seus sonhos, manter a atitude, a disposição de aprender e de recomeçar. Nunca será. Porque, como nós falamos, ele cai, mas quem pode manter lá? Ninguém. Ele está se levantando, está dando a volta por cima, está saindo sempre mais forte, sempre melhor, mais sábio. Diga comigo, o sucesso é o prêmio dos persistentes. O que é o prêmio dos persistentes? O sucesso é o prêmio dos persistentes.
Pessoas negativas, mesmo como boas pessoas e tendo boas intenções, elas não são boas companhias e nem bons conselheiros. Sabia disso? Porque elas são negativas. E fé não combina com negatividade. Fé é ação. E ação positiva. É acreditar na impossibilidade, é acreditar no impossível. Vamos lá. Por onde nós começamos? Pode viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Profetiza e fala com eles. Ele poderia falar, mas ossos não tem ouvido, Senhor. Ele falou, mas o problema não é o osso. O poder está na minha palavra. Não é se ele tem capacidade de ouvir ou não. O poder está na minha palavra. Quando o Senhor diz, se disser a este monte, monte tem ouvido? Monte tem ouvido? Não, porque o problema não está no monte, o problema está no poder da palavra. Tanto é que, por onde eu passei a leitura, se você prestou atenção, o Senhor está falando assim, eu estou te mandando por meio de um povo duro, eles não vão te ouvir, mas fale. Eles não vão te ouvir, mas fale. Pode falar. E eles vão tentar ser duro com você, mas eu vou fazer de você mais duro do que eles. Não é forte isso? Sim ou não? Eles vão tentar, eles vão ser ferozes, eles vão tentar, mas eu vou fazer de você mais duro do que eles. Vou endurecer você de forma que você vai ser mais duro do que a rocha, mais resistente do que o diamante. Você corta tudo isso, você rompe tudo isso. Então, nós precisamos ser conhecidos assim. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que não são dominados pelas circunstâncias. Vamos lá, vamos para a prática agora? Eu profetizo sobre o quê? O que é um vale na sua vida? Financeiro? Teu negócio? Sobre o que você precisa profetizar? Você vê, enquanto eu profetizava, não foi uma ação, não foi uma palavra, enquanto eu estava profetizando. Enquanto eu profetizava, então foi uma ação contínua. E mesmo depois que se formou um corpo, ele diz, agora profetiza ao Espírito. Profetiza o Espírito. Por quê? Quando ele profetizou na primeira etapa, formou um corpo. Certo? Agora ele tinha que profetizar a segunda etapa de forma específica. Porque tinha corpo, mas não tinha espírito. Não tinha vida. Então, agora ele profetizou ao Espírito para que o Espírito viesse e entrasse naqueles corpos. Sempre que eu falo sobre isso, só para você ter um exemplo disso, como é que funciona isso? A gente profetiza, né? Tem várias fases. Então, às vezes você profetiza porque você quer o seu negócio. Você não tem corpo, não tem o corpo físico. Você ora, você conquista o teu negócio. Parece o corpo, forma o corpo físico. Aí depois do corpo físico formado, ainda está no chão, não levantou. Não tem vida, não anda. Não anda, não prospera. O que precisa fazer? Profetizar o Espírito para que haja vida. Profetizar para que aquilo que hoje está no chão se levante. Para aquilo que não tem vida hoje, tenha vida. Se coloque de pé, que passe a andar. É como um casamento, eu quero casar. Eu oro para casar, eu profetizo. Casei. De repente o casamento está morto. Não tem vida. Agora eu profetizo. Tem que ter vida, tem que entrar o Espírito. Tem que trazer vida onde não há vida. Isso é profetizar. Então, o que é um vale?
na tua vida? O que é o vale? Seu vale de ossos secos. Você precisa de fé para isso. Como é que as pessoas são conhecidas? É muito importante a gente falar sobre isso. Como nós somos conhecidos? Como você será conhecido? Pelas suas vitórias ou pelas suas derrotas? Pelas vezes que você caiu, ou pelas vezes que você se levantou e deu a volta por cima? Ou se você caiu e nunca se levantou? Cada personagem da Bíblia que a gente conhece pelo resultado deles. Que é um exemplo. Por que você conhece Davi? Quando fala Davi, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Qual? Venceu quem? Golias. A primeira coisa que vem na tua cabeça. Davi venceu Golias. Quando fala Judas, o que vem na tua cabeça? Como? E como é que ele terminou os dias dele? Morreu, suicidou, fracassado, derrotado. Então, você conhece as pessoas na Bíblia? Quando fala Tomé, o que vem à tua cabeça? Incredulidade. Tomé é incredulidade. Quando fala Abraão, o que vem à sua cabeça? Fé. O pai da fé. Então, como é que nós vamos ser conhecidos? Como nós seremos conhecidos? Você olha as histórias dos grandes navegadores, por que eles são considerados grandes navegadores? Pela sua capacidade de superar tempestades, tempos difíceis. Por isso que eles são considerados grandes, bons navegadores. Faço uma pergunta a você, será que eu não tenho desistido cedo demais dos meus sonhos e planos? Ou me conformado com a situação, com a realidade? Pense nisso. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Quando nós lemos em Apocalipse o vencedor, que Deus dará autoridade sobre as nações, sendo assim, nós vemos que o vencedor é aquele que não perde o que conquistou. Antes ele conserva e multiplica o que recebeu. O vencedor nunca perde o que recebeu. Ele só multiplica. Ele só avança. Vencedor também é aquele que permanece constante em meio às tribulações e perseguições. Tem tribulação? Tem perseguição? Tem. Mas ele nunca para, ele vai rompendo. Vencedor é aquele que volta à prática das primeiras obras. Porque você viu que ele guarda as obras até o fim. Ele guarda até o fim. Quando ele esquece de alguma coisa, ele volta lá, o que ele aprendeu. Ele volta lá e traz de volta tudo aquilo que ele aprendeu. Como Apocalipse 2 diz, lembre-se, pois, onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Você viu que o vencedor é aquele que guarda até o fim as minhas obras.
É isso. Profetiza. Profetiza. O que é o teu vale? O que é o teu vale de ossos? As situações desafiadoras é para treiná-lo. O que precisa levantar? O que precisa sair do chão? O que precisa criar vida? Que precisa prosperar? Você tem que aprender a profetizar. Enquanto eu profetizava, a mudança foi acontecendo. Enquanto eu profetizava. Então profetize. Profetize sobre a tua vida, profetize sobre o teu negócio. Profetize. Os enfrentamentos, eles são monitorados por Deus. O Senhor nos favorece em tudo. A mão do Senhor está sobre você. Você pode ter caído, mas isso não pode te manter no chão. Viu? Você pode ter caído, mas isso não pode te manter no chão. Você é capaz de dizer isso? Não pode me manter no chão. Resiliência. A resiliência para manter tudo aquilo que você conservar tudo aquilo que você recebeu espiritualmente e consequentemente você vai conservar suas conquistas diárias, profissionais, financeiras. O resiliente é aquele que permanece até o fim, que não abandona seus valores, que não negocia os seus princípios, que sabe aonde quer chegar. Esse é o resiliente. O resiliente, ele supera, ele recupera, ele tem resistência, ele tem força. Profetiza agora. Profetiza sobre a tua vida financeira, profetiza sobre os teus negócios, profetiza contratos, profetiza portas abertas, profetiza negociações poderosas acontecendo, profetiza portas gigantescas sendo abertas, profetiza o salário, profetiza a renda, profetiza o faturamento, profetiza a tua promoção, profetiza a tua casa, o teu negócio, a expansão. Você não vai retroceder, você vai crescer, você não vai fechar as portas, você vai ampliar, profetiza em nome do Senhor Jesus, você não vai perder, você vai ganhar, profetiza em nome de Jesus, profetiza em nome de Jesus. Às vezes o diabo fica dizendo assim: você vai perder, você vai fechar as portas. Não, diga: eu não vou perder, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar em nome do Senhor Jesus. Eu não vou perder, eu vou conquistar em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus aumento de salário, negociações, concretizações, contratos, vendas, promoções. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o meu próprio negócio, eu profetizo as portas abertas, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo essa situação mudada, eu profetizo que aonde não há vida haverá vida, eu profetizo em nome do Senhor Jesus dívidas pagas, eu profetizo as dívidas pagas, eu profetizo as dívidas pagas, eu profetizo em nome do Senhor Jesus a minha conta, em nome do Senhor Jesus, saindo do saldo
negativo para o saldo positivo, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo as parcelas da casa quitadas, a parcela do carro quitada. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o meu carro novo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo uma fé muito maior. Eu profetizo, eu tenho poder de superação, poder de resiliência. Eu tenho poder de recuperação, de resistência. Eu tenho força em nome do Senhor Jesus. O que me derrubou não pode me manter no chão. O que me derrubou não vai me manter no chão, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo milagres poderosos, extraordinários, em nome do Senhor Jesus. Os tesouros escondidos, como estão na Bíblia, eu profetizo tesouros escondidos, em nome do Senhor Jesus, sendo revelados, em nome do Senhor Jesus. Deus vai endireitar os caminhos tortos, Deus vai aplainar o que está áspero, em nome do Senhor Jesus. Os vales serão exaltados, os montes serão abaixados, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, abençoa o teu povo. Eu declaro uma semana poderosa, um dia poderoso. Eu determino portas grandes, poderosas abertas, portas sobrenaturais abertas. Eu profetizo, meu Deus, capacita o teu povo, capacita, meu Pai, dê força, que ele seja tomado de força, que ele seja tomado de coragem, de ousadia, de fé, em nome do Senhor Jesus. Que ele diga, onde ele estiver agora, eu vou dar a volta por cima, eu vou superar os grandes desafios, eu serei, em nome do Senhor Jesus, promovido, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, em nome do Senhor Jesus. Eu vou viver todos os meus sonhos, eu viverei, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, em nome de Jesus. Sai do caixão, como diz a Bíblia, sai do caixão. Sai do caixão em nome de Jesus. Sai do caixão, porque Deus abre essa porta em nome do Senhor Jesus. Porque você tem vida, você tem vida, você tem vida. Passa pelo teu teste. Declare em nome do Senhor Jesus. Isso é só um teste e eu vou passar. Isso é só um teste e eu vou superar. Isso é só um teste e eu serei aprovado. Eu serei promovido em nome de Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, visita agora cada um onde quer que esteja. Visita, meu Pai, Senhor, aqueles que estão na live comigo, aonde quer que ela esteja, não importa a cidade, não importa a distância, não importa o país. Visita agora, meu Deus, honra essa pessoa, coloca por cabeça, como está escrito na tua palavra. O teu povo seria cabeça e não cauda, estaria por cima e não por baixo, teria para emprestar, mas não tomaria emprestado. Promova, Senhor, promova o teu povo, meu Deus. Eu determino, eu profetizo, meu Pai, oh meu Deus, Senhor, o teu povo será honrado, promovido, exaltado. Eu profetizo que aquilo que é um vale de ossos na vida dela hoje, meu Deus, que se levante agora, que haja vida aonde não há vida, que se forme aquilo que não existe, e que esteja aquilo que está no chão, seja levantado e colocado de pé, como algo poderoso, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, profetiza visão, direção, sabedoria. Amplia a minha visão, Senhor. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar o que eu não enxergo. Me ajuda a ver o que eu não tenho visto. Me ajuda a crescer, Senhor, aonde eu não tenho crescido. Me ajuda, Senhor. Abra, Senhor, a minha visão. Amplia a minha mente. Amplia a minha capacidade para lidar com coisas maiores. Amplia, Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero prosperar de forma sobrenatural, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo uma grande virada, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, uma grande reviravolta. Eu profetizo portas poderosas abertas, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Profetiza teu dia, tua semana. Profetiza, em nome de Jesus. Enquanto eu profetizava, manda gente, Pai, manda gente de todos os lados, manda clientes, manda negócio, abra portas, negociações, contratos,
vendas poderosas acontecendo, promoções, meu Deus, promoções de vitórias, Senhor, vitórias, causa na justiça, dê definições, Senhor, dê definições, meu Deus, orçamentos aprovados, dê, Senhor. Eu declaro sobre o teu povo, eu profetizo sobre o teu povo, eu declaro em nome do Senhor Jesus, coisas sobrenaturais, surpreendentes, acontecendo em nome do Senhor Jesus. Creia, feche seus olhos. Veja com os olhos da fé as mudanças, os avanços, a tua prosperidade, você avançando, crescendo, rompendo, prosperando. Veja com os olhos da fé. O que te derruba não tem poder de te manter prostrado. O que te derruba não tem poder de mantê-lo prostrado. Que o Espírito de Deus tome a tua vida, te encha de forças, que o Espírito da resiliência, superação, recuperação, resistência, força, invulnerabilidade, inatacabilidade, tome a tua vida, em nome de Jesus. Profetiza que esse dia será um dia poderoso. E essa semana será gloriosa. Creia nela. Acredite nela. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo teu trabalho. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu profetizo definições. Eu profetizo definições. Que Deus coloque pessoas no seu caminho. Contratos sejam assinados, vendas sejam feitas, orçamentos sejam aprovados, promoções, prosperidade, abundância. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que coisas surpreendentes aconteçam na sua vida, que um grande barulho espiritual, um grande reboliço espiritual aconteça na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você seja abençoado, que os teus negócios sejam abençoados, que a tua vida financeira seja extremamente abençoada, em nome de Jesus. Receba, diga: eu recebo, eu creio e eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte.